nos refere ao Deus das maravilhas. O Deus que faz maravilhas. Deus maravilhoso. Prestem bem atenção na mensagem contida no hino. Importante até mais do que a música. E a sua embalagem, a mensagem, o conteúdo, o ensinamento, as promessas que estão nos hinos é que alimentam a nossa alma. A música facilita a assimilação. A música ajuda as emoções. Mas o que nutre a alma é a mensagem da palavra de Deus que está viva. Quarteto Vênus estará agora adorando a Deus com os seus hinos. Enquanto eles se preparam para o cântico, nós queremos avisar os irmãos do coro jovem que haverá uma reunião especial no próximo sábado, às 13 horas. A irmã Wagner pede que vocês não faltem, estejam presentes para essa reunião especial.
especial, vocês membros do coro jovem. Vamos então, queridos irmãos, enquanto eles se preparam para o cântico, nós vamos prosseguindo o culto. E a leitura que faremos juntos é de Colossenses, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Colossenses, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Coloquemos de pé para a leitura bíblica e logo em seguida a oração que faremos para que o Senhor nosso Deus prepare os nossos corações para celebrarmos este culto a Ele. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Leamos todos. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus abençoe esta palavra de nossas almas hoje à noite. Daqui a pouco estaremos pregando na continuidade sobre a carta aos Colossenses. Estaremos falando um pouquinho, começando a falar desse texto maravilhoso. Nós vamos buscar a Deus agora em oração, em súplica, em intercessão, em apresentação do que vai ser feito. Seja aceitável aos seus olhos nesta noite. Irmão João Mendes, Fraia, nos dirigirá nesta palavra. Senhor Deus, nosso Pai, damos graças agora, Senhor, porque nos deste vida, nos deste saúde, nos deste a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa para louvar o teu nome, para aprender e para ouvir aquilo que tu tens para nós nesta noite. Senhor, que verdadeiramente os nossos corações possam estar em sintonia contigo. E tudo que viemos aqui a receber, Senhor, seja para o nosso engrandecimento espiritual. Abençoe, Senhor, a mensagem que logo mais será explicada, os hinos que serão cantados. Senhor, tudo que aqui disseram, verdadeiramente, seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos. Com a palavra do quarteto para adorar ao Senhor com seus filhos.
O nosso momento missionário. Adentramos o mês de março, e o mês de março para os batistas brasileiros é um mês em que em nosso calendário nos voltamos todos para um suporte, para um reforço, para a Junta de Missões Mundiais. Mais de 50 países onde os batistas brasileiros mantêm seus missionários. Outros querem seguir, precisam seguir para os campos. E o que os detém, na verdade, é a afluência dos recursos. De modo que aí está o alvo, 6,5 milhões de reais, o alvo para missões mundiais este ano. E à luz da nova realidade, a questão do dólar, a questão das relações de moeda internacionais, claro que o desafio aumenta, porque os missionários têm o seu sustento baseado, atrelado nessa moeda internacional. Então os irmãos já sabem o que significa uma mudança significativa nesses termos. Certamente Deus proverá. Deus proverá. Se as igrejas fizerem o que puderem, fizerem sua parte, cada cristão fazendo sua parte, Deus proverá o suprimento. Nós temos então agora a palavra da irmã Fabiane, que vai fazer um momento missionário, uma realimentação dos nossos ideais e a nossa preparação para este mês, a oferta especial. Fala.
também o envelope para a oferta. Eu quero lembrar a igreja que o alvo de missões da nossa igreja é simplesmente a redenção do nosso alvo do ano passado. O alvo do ano passado era de R$ 3.800. A nossa igreja superou este alvo e enviou uma oferta de R$ 4.061. Então, o nosso alvo para o ano de 1999 é de pelo menos repetir a nossa oferta do ano passado, que é de R$ 4.000. Os professores receberam um envelope como esse, que consta o nome da classe, o alvo e a oferta. E eu preciso que os professores me passem o alvo de cada classe para a gente estar somando e ver quanto que a nossa igreja vai atingir. E as ofertas de missões, elas devem ser entregues na classe. E o professor é que vai entregar este envelope no gasofilácio para que a gente possa fazer o controle das ofertas para falar se a classe atingiu ou se a classe não atingiu o alvo. Eu convido todas as mulheres a se colocarem de pé para falar do tema da campanha de missões, que é: aqui nesse cartaz foi enviado pela Junta de Missões para a igreja promover missões. E aqui está o nosso tema. Todas bem forte para a gente ganhar dos meninos. Dizei às nações, o Senhor reina. Aqui, vamos ganhar dos meninos, né? De novo, bem forte. Dizei às nações, o Senhor reina. Agora os meninos. Dizei às nações, o Senhor reina. Todos agora, bem forte. Dizei às nações, o Senhor reina. Que este propósito, meus irmãos, possa estar dentro do nosso coração. Que possamos fazer lições realmente a cada dia, a cada manhã. A nossa divisa encontra-se em Salmos 96, 10. Eu convido a irmã Wagner, por favor, leia para nós. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Neste momento, a irmã Marli, ela vai estar ensinando à igreja o hino oficial de missões mundiais do ano de 1999. Eu creio que os irmãos já receberam um folheto menor, onde está a letra deste hino, que também está aqui à frente, caso o outro irmão não tenha recebido. Nós vamos cantar a primeira estrofe com o coral da igreja, os irmãos ouvir e depois nós vamos todos cantar.
voltada através da escola bíblica. Mas alguém dirá, pastor, eu não sou aluno da escola bíblica, eu não tenho possibilidade de frequentar a escola dominical. Posso contribuir? Evidentemente que você pode contribuir. Você procurará um envelopezinho especial e você colocará nele o seu nome, colocará nele a sua oferta e você entregará esta oferta diretamente. Tá bom? Então, estando no envelopezinho o seu nome, estando no envelope a importância e oferta de missões, o tesoureiro já saberá que deverá acrescentar esta oferta ao alvo geral da igreja. Tá bom? Então, se você não é aluno da escola dominical, há pessoas que não podem ser, poderão contribuir da mesma maneira. Vão se unir no envelopinho especial e então entreguem a sua oferta diretamente. Tá bom? Mas, no normal da igreja, é a escola bíblica o nosso instrumento missionário, como sempre foi. Vamos continuar adorando os irmãos do DENIT, do Aliança. Então, por favor, vamos estar conosco, vamos continuar cantando, vamos continuar colocando as nossas mentes, as nossas almas, toda a nossa emoção em sintonia com o Eterno. À medida que o culto avança, nós também vamos avançando na nossa predisposição de adorar, de ouvir o que Deus quer dizer. Graças a Deus, tem tanto microfone aqui, né, meu Deus? Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Hoje que a nossa igreja está tão repleta, está tão bonita, ficamos tão felizes com a presença de todas as pessoas, de todos os irmãos. E o primeiro hino que nós iremos cantar, irmãos, é uma oração. Nós vamos iniciar esse período curto de louvor em que cantaremos apenas 3 minutos, orando a Deus, pedindo, nos colocando nas suas mãos como um vaso que é posto diante de um oleiro. E Ele pode fazer da forma que Ele desejar, dar as formas que Ele quiser. Nós estamos falando de missões. Talvez o Senhor queira nos usar como um vaso de missões, mas de qualquer forma, Deus quer nos usar como um vaso nas mãos dEle, para o louvor dEle, para a glória dEle. Vamos cantar? Thank
mensagem possa incomodar os nossos corações, a nossa mente, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso proceder. Como aquele que possamos prosseguir na nossa caminhada cristã, como aquele, como Jesus, que foi manifestado em carne, que foi glorificado, que se fez carne, que habitou, que pode falar daquilo que nós passamos, porque Ele se fez um de nós. Aquele que foi manifestado na carne, é Ele que nós queremos cantar agora. Vamos começar bem baixinho, agora nós vamos cantar bem forte, cantar bem forte. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, e no mundo recebido a glória.
Este é um momento muito gostoso, quando nós identificamos as pessoas que nos visitam, porque é um grande privilégio ter você aqui conosco esta noite. Até porque cremos que você está aqui porque Deus lhe deu essa oportunidade. Deus permitiu, Deus preparou para você estar aqui neste ambiente, para adorá-lo, para se alimentar da palavra dele, para conviver com outras pessoas que querem servir. De modo que nós vamos chamar o irmão natalício que venha e apresente os visitantes que estão conosco. Boa noite, irmãos. Uma boa noite a você, visitante. Como o pastor disse para nós, para a igreja, é sempre uma alegria ter vocês com a gente aqui, né? Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Eu quero também desculpar meus irmãos, que hoje a recepção da gente foi um pouquinho conturbada, né? De mesa, tudo, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir apresentar os visitantes com alegria, tá? Eu fico particularmente muito feliz, muito emocionado de poder estar apresentando aqui a família do nosso saudoso pastor Noraldino, né? Para mim, o pastor Noraldino, como eu já tive várias vezes nessa igreja, ele foi um irmão, um pai, e eu fico muito feliz. Ele não está com a gente hoje, mas eu estou alegre da família dele estar com a gente aqui hoje. Eu pediria, por favor, que a Miriam, que o Jonas, que o Jonathan, que o Luiz Carlos, que a Nayara, que o Reginaldo, que o Everton ficassem de pé. E Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que onde o pastor Noraldino está, na onde eu todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Os irmãos que estão do lado, por favor, fiquem aproveitados, um abraço. Muito obrigado pela presença. Eu quero também que fique de pé a Cícera Maria Barros. Ela é convidada da irmã Benedita. Muito obrigado, Cícera. Ela não é evangélica ainda, mas Deus abençoe. Deus abençoe. Agora eu queria, por favor, eu vou pedir para que as pessoas que não passaram por mim lá na recepção, inicialmente para essa primeira fila aqui, ficassem de pé, para que a igreja possa conhecê-los, né, e poder também dar um abraço para vocês. Por favor, essa primeira fileira aqui, essa primeira ala aqui, tem algum visitante? Tem. Seu nome é? Daniela. Daniela, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Essa segunda fileira aqui, alguém? Bom, sim, essa fileira central, algum visitante? Não, seu nome? Maria, o seu? Antônio? Neide, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe vocês. Ricamente. Cadê o cumprimento dos irmãos? Cadê o abraço? Isso. Quinteto ali, né? Vamos começar com o seu nome. Luiz Carlos, o seu. Francisca. Selma. Keila, o seu. Alessandra, muito obrigado pela presença e ajeitar o lado de vocês aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Essa última fileira aqui é o visitante com a presença. O seu nome? Genuíno, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Tá? E volte outra vez a ser recado não só para ele, para todos, viu? Deus abençoe. Estamos muito felizes para vocês. E o culto, todo o número apresentado aqui, inicialmente é para o nosso Deus, nosso único Salvador. Mas vocês devem também isso com homenagem a vocês. Falar a palavra dita pelo nosso pastor, todos os cânticos, todos os hinos cantados aqui, pegue fundo no coração de vocês. Vocês sejam cada vez mais apegados ao nosso Deus. Ok? Muito obrigado pela presença de Eu só chamo de Licínio, viu? Meu filhinho na fé, eu tenho que tratar com carinho, né? Mas há uma pessoa aqui que eu queria também apresentar hoje à noite. Está retornando, é um membro fundador desta igreja. O irmão Pedro Paulo dos Santos está ali sentadinho. Fique de cá um momentinho, meu querido.
ele já está em processo de transferência da igreja, primeira igreja de Itaquera para a igreja do Centenário. Na próxima assembleia o nome dele já está na pauta para ser recebido de volta como membro. Ele foi fundador da Igreja Batista do Quarto Centenário, pioneiro, construiu o primeiro salãozinho, primeiro barraquinho onde a igreja começou a funcionar, né, irmão? De modo que foi uma alegria nós nos reencontrarmos agora. Ele estava se transferindo de igreja e nós nos encontramos, e a mão de Deus orientou para que ele voltasse aqui para o nosso meio. Nós ficamos muito felizes de ter irmão conosco, viu? É uma verdadeira tesouro, uma verdadeira relíquia da nossa igreja ter o irmão aqui de volta, viu? Isto é para nós coisa muito prazerosa, muito honrosa ter irmão conosco. Esperamos que toda a congregação se aproxime dele e conheça que é uma história de vida, uma história maravilhosa. É a memória viva da nossa igreja, a memória viva da igreja do Quarto Centenário. Nós recomendamos a ele também, mandamos a nossa recomendação a Maria, a sua esposa, que está fazendo tratamento. Ela já está melhor, já está de volta a casa, já está na igreja hoje. Me disse que ela hoje já foi para a igreja, ela mesmo na igreja de Progresso. Nós queremos mandar a ela uma saudação em Jesus Cristo, viu, irmão? Muito bem. O coro jovem tem agora a sua oportunidade. Nós temos o privilégio de ter muita música nesta igreja. Deus aqui no outro, com muita música esta igreja. Então agora nós vamos para um outro segmento do louvor cantado, chamado Coro Jovem da Igreja. Ser
Vamos agora dar oportunidade a que a adoração via oferta, a adoração via consagração de recursos para sustento da obra do Senhor, esse ato seja agora manifesto. Chamamos, pois, os diáconos que estão instalados para este ato de fé e consagração. Venham à frente. Então, em seguida, os irmãos cujos corações Deus moveu virão à frente depositar seus dízimos e suas ofertas. Percorrer com os irmãos expositivamente a carta aos Colossenses. Chegamos agora a uma porção vital da carta. E estou convencido de que a argumentação toda de Paulo, no transcorrer da sua mensagem àquela igreja, vai girar em torno do que ele vai dizer aqui. Capítulo 1, versos 15 até o 20. Colossenses capítulo 1, versículos 15 até o 20. Por certo que não iremos hoje pregar sobre tudo que está neste texto, que transcende a possibilidade de fazê-lo em meia hora, 20 minutos. Nós vamos começar hoje um trabalho de garimpo aqui nesse texto. Diz a Bíblia aqui neste texto qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Não preciso de chamar muito a atenção para duas expressões constantes nesse trecho, nesse pequeno trecho. A primeira é o pronome ele, com as variações nele, por ele, para ele. Não? Várias vezes, como num refrão, como numa deliberada, um ritmo, uma rima deliberada. Ele, por ele, para ele, nele, por meio dele. A outra palavra que encontramos aqui é a palavra todo, ou toda. Toda a criação, todas as coisas foram feitas por Ele, tudo foi criado para Ele, Ele é antes de todas as coisas subsistem para Ele, em tudo tem a preeminência. Então Ele e tudo. Ele e tudo. Ele no centro.
e tudo ao redor dele. De uma maneira extremamente simples, de uma maneira extremamente prática, de uma maneira gráfica, de uma maneira que facilita não só a apreensão, mas a memorização. Jesus é colocado no centro das coisas e tudo mais é colocado ao redor dele. Tudo e tudo, na expressão própria, na expressão ad infinitum, na impressão ad nauseam da palavra tudo. Tudo no sentido filosófico, tudo no sentido teológico, gravita em torno de Jesus Cristo. Jesus é centro de tudo. Estes versos, pois, estão de tal maneira construídos que tudo indica o seguinte: ou Paulo fez uma composição sintética dos fatos e depois tornou-se até um hino. Alguns acreditam que isto tenha se tornado um hino cristão, esse texto de 15 a 20. Ou o inverso é verdadeiro. Já havia entre os crentes, já havia entre os irmãos um hino, uma súmula, uma declaração de fé a respeito de Cristo, que era declamada, que era cantada, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele se aproveita deste hino de adoração a Jesus Cristo e insere toda a verdade teológica deste hino na orientação à igreja de Colossenses, para ajudar aquela igreja a combater a heresia. Seja como for, seja um hino transformado em texto teológico, em instrutivo, em palavra de Deus para a igreja, seja da lavra de Paulo, seja de sua criação apostólica e transformado depois num hino de adoração a Jesus Cristo, de qualquer sorte, o Espírito Santo quis valer-se desta súmula, quis valer-se deste resumo magistral de verdades para ajudar a igreja de Colossos e com ela as igrejas de todas as gerações a enfrentar as heresias a respeito de Jesus Cristo. Outra coisa a destacar nesse texto, depois de você descobrir ele, para ele, nele, através dele, por ele, tudo, todas, você vai perceber que a supremacia de Cristo é mostrada aqui em duas dimensões. Guarde bem no seu coração. São informações simplificadas do que está aqui. Mas se você abordar o texto com estas informações em mente, você aproveitará, você terá um proveito excepcional da leitura e da aplicação na sua vida, tá bom? Então lembrar primeiro ele, sempre o Espírito Santo, na mente de Paulo, na mente do apóstolo, apontando para Jesus Cristo, no zênite da fé. Segundo, tudo mais ao redor dele, tudo mais gravita em torno dele, tudo mais depende dele, tudo mais sob o controle dele. Tronos, potestades, dominações, poderes, criação, homens, anjos, tudo. Em terceiro lugar, Jesus é mostrado em duas dimensões. Primeiro, a sua supremacia na criação. Se você observar, há um balanço aqui interessante. São 3 versículos, os 15, 16 e 17, vão falar dele em relação à criação. 15, primogênito da criação. 16, todas as coisas foram criadas por ele. 17, todas as coisas subsistem por ele. Esses 3 versículos falam da supremacia de Cristo na criação. Então, se nós olharmos o mundo do ponto de vista cósmico, se olharmos o mundo do ponto de vista do universo físico, desde o voejar de um inseto, uma abelhinha beijando a flor, até o esplendor do sol, até o buraco negro do universo, a mão de Jesus Cristo está presente.
tanto como criador, quanto como sustentador de tudo que acontece. A mente de Jesus atrás de tudo que acontece. A mente de Jesus no controle e no sustento de tudo que acontece. Eu trabalhei muitos anos na aviação, e certo, então trabalhava nos aeroportos. E havia uma coisa muito interessante, quase constantemente no final de semana. Os pais levavam os filhos, passeio paulistano, né? E ver avião decolar e pousar. Não temos praia, né? Então, vamos fazer hoje? Vamos para o avião, vamos ver os aviões pousar, decolar. Eles vão ver o avião levantar voo, etc. E aí via os pais, os filhos, as famílias ali nesse passeio. E eu ficava imaginando, bem, esse pessoal deve estar pensando lá, como é que sobe um, desce outro, o outro passa voando, o outro cruza a pista e ninguém bate em ninguém. E olha que a velocidade mínima ali é 300 e pouco por hora. Só um aviãozinho pequenininho que eu piloto, que na verdade nem avião, eu chamo aquilo de avião, aquele é um ultraleve, a velocidade dele de cruzeiro é 200 por hora. Então quando eu estou na cabine ali, eu estou no mínimo a 200. Quer dizer, mais lentinho, né? Um aviãozinho mais uns 200. Agora, você rodando em São Paulo a 60, corre o risco de bater. Parado, bate em você, não é isso? Todos os motoristas que eu conheço batem o carro e dizem, mas pastor, eu estava parado e o cidadão veio bater. É sempre assim. Mas eu fico pensando, se a 60 por hora, e até parado, você bate no trânsito, essa aviação que está aí, são 350 movimentos por dia só no Campo de Marte. Se você somar mais 350, 400 por dia em Congonhas, e se você somar mais uns 400, 450 por dia em Guarulhos, você vê quantos aviões estão passando sobre a sua cabeça a cada minuto, subindo e descendo. E o leigo se põe a isso. Como é que pode acontecer isso? Acontece que existe um órgão chamado torre de controle. Acontece que existe um órgão chamado torre de controle. E ali então, aí a palavra já disse, é uma torre, está lá em cima para poder 360 graus. Controle. Cada avião que vai chegar ou sair vai ser coordenado por uma mente que está ali escondidinho. O controlador de voo nunca aparece. Uma vez cada 5 anos vai lá um fantástico que faz uma matéria ali, mas o controlador nunca aparece. Mas na verdade é esse homem que coordena. Olha, pode entrar na pista, você abandone a pista, você decola, você que está vindo lá não dá, 360 graus, volta para lá. Faz esse controle. Então há alguém invisível, alguém que não está aparecendo no ambiente. Uma mente, um cérebro, não sendo visto por quem olha o movimento. Ali está no controle de tudo que se passa. E como um homem ligado à aviação, trago essa ilustração para dizer que aqui está dizendo que na criação você vê tanta coisa acontecer na história, não? Poderes que vão e vêm. Há 30 anos atrás o comunismo era uma coisa que estavam aí muitos profetas dizendo, o comunismo é o fim do mundo, é a besta, não sei o quê. Sumiu o comunismo, cadê? Cadê o muro? Cadê o muro de Berlim? Cadê a União Soviética? Sumiu, desapareceu tudo. Então os poderes vão e voltam. É o movimento do universo. E nós ficamos perplexos com as coisas que acontecem. Lemos no jornal, abrimos no jornal, quantas coisas nos deixam perplexos. E nós falamos, para onde vai tudo isso? Aí então a Bíblia diz, olha, você que está olhando e não entende, parece uma confusão, você não entende, você não compreende como é que todo esse mecanismo vai funcionar. Mas fica sabendo uma coisa, alguém está atrás controlando. Oh, maravilhoso, né? Você não vê, você não percebe, mas alguém atrás está controlando o que acontece. E isso muda toda a nossa perspectiva de vida. Isso muda toda a nossa visão, a nossa cosmovisão. Muda quando Deus consegue fazer-nos crer, quando Deus consegue fazer-nos compreender que há uma mente atrás de tudo.
Se você perceber os versículos 18, 19 e 20, você vai ver a outra dimensão. A primeira dimensão é na criação. A segunda dimensão é na redenção. 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Pronto, aqui está tratando de salvação agora, meu irmão. Agora, tiramos a nossa visão do mundo criado, do mundo físico, e o Espírito Santo traz a nossa ciência, traz a nossa atenção para o mundo da salvação, mundo espiritual, salvação eterna. Sabe o que é isso? Sabe o que é salvação? Sabe o que é redenção? Sabe o que é ser salvo? Pois agora Paulo diz, olha, se você olhar do ponto de vista da criação, sol, lua, estrelas, planetas, que se passa fora e dentro do mundo, a mente de Cristo está no controle. Mas vamos olhar para o mundo espiritual, vamos olhar para a alma, vamos olhar para o espírito, vamos olhar para a parte do homem que se relaciona com Deus, separado de Deus, vamos olhar para a questão do pecado, do inferno. E ele diz, Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Supremacia, ele não é só supremo no universo, na história, na matéria, ele é supremacia no mundo espiritual, ele é supremacia no aspecto de salvação. Vai mais ainda, 19, foi agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Supremacia no campo espiritual, meu irmão. Toda a plenitude, isso não se diz de anjo, não se diz de arcanjo, não se diz de querubim, não se diz de serafim, não se diz de nenhum outro membro, nenhum outro ser da escala espiritual. Nele habita a plenitude de Deus. Então, no campo da redenção, no campo da salvação, Jesus é a toda-suficiência de Deus. Nele habita todo o poder de Deus. Nele habita toda a capacidade salvífica de Deus, e somente nele. E no 20 ele diz, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Redenção. A redenção se baseia no fato de que esse que está no controle do mundo criado, e esse que está no controle do mundo espiritual, é aquele mesmo que veio a este mundo para morrer por seus pecados. E então Paulo agora vai descortinar diante da igreja essa supremacia maravilhosa. Ele vai nos falar e atrair os nossos olhos para o que Jesus Cristo é e para o que Jesus Cristo faz. É outro aspecto que eu quero que você guarde aqui. É outro aspecto. O que Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo faz. O primeiro, pois, tem relação com a essência dele, tem a ver com o ser dele, o ser, o ente, Jesus Cristo, com a personalidade chamada Jesus Cristo, quem ele é. E Paulo está dizendo aqui vários títulos. Ele é 15, imagem do Deus invisível. Ele é imagem do Deus invisível. Guarda bem no seu coração. Ele é imagem do Deus invisível. Não vai dar tempo hoje para nós falarmos sobre isso. Que imagem é essa? Como é que isso acontece, pastor? Está explicado aqui. Não vai dar hoje. Mas guarda no seu coração que ele é. Ele é imagem do Deus invisível. Segundo, o que ele é? Primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. 17, o que ele é? Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. 18, ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. Tudo isso é o que ele é. Aqui em Colossenses. E este diadema de atributos, esta coletânea de virtudes, de qualidade de Cristo, fazem dele um ser singular. Pois baseado naquilo que ele é, nós vamos concluir com o Espírito Santo neste texto que ele faz. Quero trazer para vocês algumas
reflexões complementares hoje. Sei que fui muito superficial. Por procurar ser didático, eu precisei ser objetivo e precisei passar muita coisa sem profundidade. Mas quero encorajá-los a que voltem nas outras vezes, porque cada tópico desse nós queremos descer particularmente. Um sermão sobre cada tópico, pelo menos desse aqui. Mas eu quero agora, nessas conclusões, dizer a vocês por que Paulo está fazendo isso aqui. Vocês se lembram que havia heresias graçando em Colossos. Paulo escreve isso à toa. Ah, está lá, não tem nada para fazer, os irmãos não tem nada para fazer, peraí, deixa eu escrever umas coisas bonitas para ele. Não foi isso que aconteceu. O que na verdade estava acontecendo é que a igreja de Colossos estava passando por um desafio herético extremamente grande. E em essência o que estava acontecendo ali era o mesmo fenômeno que está acontecendo hoje em nossos dias. Por isso que a palavra de Deus é sempre atual. Aquilo que Jesus Cristo é e aquilo que Jesus Cristo faz estava sendo colocado em xeque. Os colossenses estavam sendo fascinados, estavam sendo trabalhados pela corrosão de um ismo. E esse ismo era o gnosticismo, uma filosofia pagã que se implantava aos pouquinhos dentro da igreja e estava solapando o princípio da autossuficiência de Cristo. Em primeiro lugar, na direção de quem Ele é. Estavam dizendo que Jesus Cristo era um ser maravilhoso, mas não era Deus não. Jesus Cristo era um ser especial, era um ser superior, não era Deus não. Porque segundo essa concepção, Deus não pode ser homem. Deus não poderia se fazer carne. Se Jesus Cristo foi homem, e se ele viveu como homem, e se ele morreu como homem, não podia ser Deus. Então ele era alguma coisa mais que homem. Não podiam negar isso. Mas ele era alguma coisa menos que Deus. Isso eles estavam negando. Mas havia uma segunda coisa dentro desta heresia. E a segunda coisa dentro desta heresia é que, olha, Jesus é maravilhoso, ele de fato tem uma atuação no plano de salvação, só que ele não é tudo. É ele mais alguma coisa. Você vai precisar dele e vai precisar de mais alguma coisa. Então essa a heresia dupla, presente, se infiltrando na igreja. Primeiro, tirando Jesus do seu estado de supremacia, colocando um pouco acima de homem, um pouco abaixo de Deus. Na verdade ele não é nem Deus nem homem. É mais ou menos o que acontece hoje com o rousselismo, o ensino das testemunhas de Jeová. Eles têm esta concepção de Jesus Cristo, que era um reflexo inclusive desse pensamento. Ele é mais que homem, mas é menos do que Deus. Pode perguntar para qualquer testemunha de Jeová, ela vai lhe dizer isso. A segunda é o que está acontecendo. Bem, eu aceito Jesus, eu confio nele, ele é maravilhoso, mas para ser salvo eu preciso fazer alguma coisa. Não basta simplesmente o que ele me dá, não basta simplesmente o que ele me faz, não basta simplesmente o que ele opera em mim. Eu preciso fazer alguma coisa para completar. Quer dizer, eu preciso de Jesus? Sim, preciso, mas preciso de mais alguma coisa. E eu achei interessante o paralelo entre esta concepção e o que aconteceu com William Randolph Hearst. William Randolph Hearst foi um grande editor norte-americano, editor jornalístico, já falecido. E Hearst, como todas as pessoas que têm muito dinheiro, tem alguns hábitos excêntricos. O dele até que não era excêntrico. Ele gostava de obras de arte de muito custo, muito raras. E ele tinha coleção. Ele fazia coleção de obras de arte. Ali ele investia fortunas. E uma vez, William Randolph Hearst está lendo uma lista de obras raras. Ele lê, diz, puxa vida, essa outra, e mais esta outra. Ele fica excitadíssimo. Ele chama o seu agente e diz, olha aqui, eu preciso dessas obras aqui.
Você dá um jeito, pega a passagem, não quero saber quanto gasta, pode ir, eu quero essas obras na minha coleção. Você vai se virar. O agente saiu, foi para a Europa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Depois ele telefonou e falou: Sr. William Randall Hearst, aqui é o seu agente. Eu quero dizer ao senhor que achei todas as peças que o senhor me pediu para comprar. Ficou maravilhado. Você achou todas, não falta nenhuma, nenhuma. O senhor pode ficar tranquilo que achei todas. Mas onde você achou todas? No lugar, em vários lugares, onde você achou? Achei todas no seu depósito. Ele já tinha as obras. Ele já tinha todas da coleção. Isso é verdadeiro. Isso aqui não é invenção, não. Isso aqui é verdade. Aconteceu com um homem chamado William Hearst. Quer dizer, ele estava procurando coisas que ele já tinha. Ele estava querendo comprar coisas que já eram dele. E eu acredito o seguinte: é o que está acontecendo claramente com muitos cristãos no dia de hoje. Esses cristãos estão em busca de certas coisas, estão em busca de alguns valores, alguns recursos espirituais. Eles estão querendo dons, eles estão querendo poder, eles estão querendo revivamento, eles estão querendo despertamento, eles estão querendo renovação. E então partem para procurar algo mais. Não é só Jesus, não é só a oração. Eu tenho que ter Jesus e tenho que ir ao Sinai, é lá no Sinai. Eu tenho que Jesus, eu tenho que orar no Muro das Lamentações. Eu tenho que ir Jesus, eu tenho que ser batizado no Rio Jordão. Eu tenho que ser Jesus. É Jesus e mais alguma coisa? Eu tenho que Jesus, mas tenho que orar no monte. Onde é que é o monte? Qual é o monte aqui do Santa Terezinha? Eu vou lá orar no monte. O que é isso? Então, gente, um cristianismo que está procurando o que já tem. Um cristianismo que acha que a salvação não traz tudo o que ele precisa. Ele precisa de outra coisa. Senhores, em outras palavras, exatamente a heresia que estava entrando em Colossos. E Paulo diz: meus irmãos, o que vocês precisam para viver espiritualmente é de Jesus, você já tem. Não está procurando em anjo, não está procurando em ser intermediário, não vai procurar em esoterismo, não vai procurar no legalismo, não vai procurar em outras experiências, visões. Você já tem tudo. Jesus já é tudo que você precisa. Então fiquei imaginando quantos cristãos hoje estão procurando obras de arte. Eles leem na lista, estão procurando obras de arte. E se simplesmente abrissem a Bíblia e começassem a conhecer melhor quem é Jesus, eles vão dizer: mas eu já tenho tudo isso, eu já tenho tudo isso. Em Jesus eu já tenho poder para vencer o mal. Em Jesus eu já tenho o dom para servir, eu já tenho o dom espiritual para servir. Em Jesus eu já tenho o poder de orar e ter a resposta que eu preciso. Em Jesus eu já tenho o conhecimento de Deus que eu preciso para viver. Em Jesus eu já tenho as condições para enfrentar o maligno, eu já tenho a armadura da fé. Em Jesus eu já tenho recursos para enfrentar a minha velha natureza. O que eu preciso, na verdade, não é de uma novidade. Eu não preciso de uma segunda etapa. Eu não preciso de uma segunda experiência. Eu não preciso buscar no esoterismo, no legalismo, no misticismo ou qualquer outro ismo. Nada que Jesus já não me tenha dado. Será que dá para entender isso? Eu diria para você: nós vamos estar em um de dois caminhos. Ou Jesus é quem ele disse que era e faz o que ele disse que faria, ou ele não é quem ele disse que era e ele não faz o que ele disse que faria. Se Jesus não é quem ele disse que era e não faz o que ele disse que faria, então eu vou precisar buscar outra coisa, além dele. Eu vou ter que procurar novas experiências, eu vou ter que procurar renovação, vou ter que procurar carismatismo, vou ter que procurar visões, eu vou ter que procurar profecia, eu vou ter que procurar oração no monte, eu vou ter que voltar para o Sinai. Mas se Jesus é quem ele disse que ele era, e Jesus Cristo faz o que ele disse que faria, você e eu somos completos em termos espirituais. O que precisamos, senhores, é explorar o que ele já deu.
não é procurar isso nos museus do mundo, não. Toda a arte, digamos assim, usando a expressão ilustrativa, todas as obras de arte que você precisa ter na sua coleção. Para ser um colecionador completo, Jesus já deu para você. Eu gostaria que o relógio parasse. Como o relógio não para, eu tenho que parar. Então, espero pelos senhores. Domingo que vem nós vamos continuar. Nós vamos continuar, porque aqui só introduzir o negócio. Agora vamos começar a descobrir o que está atrás de cada expressão como essa. E eu tenho certeza que os irmãos serão mais o mesmo, depois de conhecerem isso. Os irmãos não vão ser mais o mesmo. Por quê? Não é porque vocês vão ter algo mais, vocês vão descobrir o que vocês já tinham. Já estava ali, está tudo ali, sempre esteve aí isso aí. Mas chegou a nós agora, não? Agora estamos tomando contato e Deus certamente nos enriquecerá, mostrando-nos primeiro Ele, não é este? Ele no centro de tudo, criação e redenção. Segundo, tudo ao redor dele. Terceiro, Ele no controle de tudo. Quarto, Ele e mais nada. Não precisa Jesus mais a lei, não precisa Jesus mais isso, aquilo, Jesus mais o sábado, Jesus mais o domingo. Os completos dele, porque Ele é plenitude. Sabe o que é plenitude? Deus nos abençoe nesta noite e que este recado que nos traz, na simplicidade do seu cérebro, mas na grandeza da palavra de Deus, se nos alimente o coração, nos dê tranquilidade, nos dê confiança, nos dê esperança, nos dê alegria, nos dê consolação. Pelo que Jesus é, pelo que Jesus faz. Vamos chamar os irmãos diáconos a que estejam conosco agora, para que nesta parte final nós celebremos juntos a ceia. E ao celebrarmos a ceia, estaremos nos recordando do que Jesus é e do que Jesus faz. Vejam a coerência, meus amados irmãos, dentro da mensagem de Deus. Na ceia, nós vamos celebrar uma lembrança solene, o que Jesus é e o que Jesus faz. E por termos parte com Ele, e Ele é o que Ele faz, nós podemos ter acesso à sua bênção, pelo que Ele fez de nós, pelo que Ele fez de nós. Nós vamos pedir que as pessoas que vão participar conosco se coloquem de pé para que recebam o pão. E à medida que receberem o pão, se sentarão aguardando que todos recebam, para que juntos celebremos em memória de Jesus. Jesus mesmo instituiu a ceia na noite em que foi traído. Ele só deu esta ordem uma vez, a portas fechadas, a 11 homens acovardados e confusos, porque até aquela altura eles não tinham descoberto ainda, compreendido ainda quem Jesus era e o que Jesus fazia. Devo dizer aos senhores que até o Pentecostes eles não compreenderam claramente quem Jesus era e o que ele fazia. Estava tudo neles já, tudo estava ali. Mas a partir de Pentecostes eles começam a descobrir os tesouros que eles têm. E então tudo se reverte. A vida desses homens se torna uma maravilha. E então aquela ordem de Jesus que eles receberam lá no cenáculo, eles começaram a observá-la criteriosamente e ensiná-la para os novos crentes. Uma geração se passa e outra vem. A mensagem de Deus é passada de uma geração para outra. Cada geração vai crendo. Nós temos aqui já 3, 4 gerações presentes aqui hoje à noite, talvez mais, mostrando que Deus fala aos jovens, fala ao ensina, fala ao adolescente, ao adulto. O Evangelho é para o homem em qualquer situação. E então fica-nos claro que Jesus tem poder
Ele disse: vocês vão fazer isso em memória de mim até eu voltar. Se Jesus fosse um simples homem, no outro dia ele já teria se esquecido completamente disso. Quanto mais obedecer. Como Jesus é Deus. Ele falou isso uma vez só, e nós estamos obedecendo hoje. Porque ele falou lá atrás. E se ele demorar para voltar mais 1000 anos, no ano 3000, os crentes naquela ocasião estarão fazendo isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus tem poder. Vale a pena desconfiar dessa palavra que tem poder. Em oração, meu querido irmão, minha querida irmã, aguarde, todos recebam do Espírito da passagem que fala sobre a ceia. Vocês vão partir, ter o pão e vão comer, como Jesus Cristo disse: isto é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus tomou o pão e apresentou como símbolo do seu corpo, e ele mesmo interpretou: vocês vão fazer isso em minha memória. O pão é pão mesmo, nada diferente. O valor está na verdade que ele simboliza. O corpo de Jesus por nós entregue no Calvário para o nosso perdão. Todos receberam? Alguém não recebeu o pão? Irmão José, como faz a oração e depois nós comeremos juntos em memória de Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos, glorificando o teu santo nome, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, celebrando mais uma comemoração que o Senhor Jesus fez com nós. Te agradecemos por Deus. Pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos conservando, sempre na tua glória e na tua presença. Agradecemos cada pessoa que está conosco, cada irmão que está participando da mesa do Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor seja a tua igreja. Deus, segundo o teu servo que está feito esse trabalho, o Senhor tem condições aí para que ele consiga ver esse trabalho, a tua obra desse trabalho. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, comamos todos em memória de Jesus. Paulo continua a dizer que naquela noite Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tanto quanto o pão representa-lhe o corpo, o vinho representa-lhe o sangue. Jesus disse que bebessem desse cálice todos em memória dele. Meu querido, o preço pago para que você e eu pudéssemos ter a reconciliação e andar com Deus foi esse sangue. Você receba o cálice em oração e ação de graças. Esteja aguardando que toda a igreja o receba. Depois obedeceremos Jesus na sua ordem maravilhosa. Todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A morte de Jesus é diferente de todas as outras mortes. Cada homem morre por causa da herança do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte física está atrelada a esta herança que nós temos, na raiz doente dos nossos primeiros pais. Jesus morreu em lugar dele. A morte de Jesus foi diferente, porque ele não tem pecado. Ele dá a vida dele
voluntariamente pelos nossos, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A morte de Jesus é diferente, no sentido de que ele morre entregando voluntariamente a vida, para que nós pudéssemos viver. Isso é Evangelho. Não é que vamos fazer o que deixamos de fazer, o legalismo, o misticismo, mas o que ele fez. Quando você for tomar desse cálice, lembre-se, querer acrescentar qualquer coisa ao sangue de Jesus é pisar no sangue do concerto eterno. Querer acrescentar na vida espiritual algo além de Cristo, Cristo já deu, é uma blasfêmia, é uma afronta de lesa majestade em relação a Deus. Ao bebermos o cálice, sejamos agradecidos e reconhecidos no fato: Senhor, em Ti e no que Tu fizeste, eu tenho tudo o que eu preciso, não só para ser salvo, mas para ser uma bênção para o mundo. Pense nisso quando ora, pense nisso quando espera. Que todos nós bebamos juntos, em memória de Jesus. Dará graças e depois beberemos todos em memória de Jesus. Nosso Deus, Pai, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por esse dia que Tu nos concedeu, esse dia consagrado, esse dia dedicado, a serviço de semana, que dedicamos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer no Calvário, para nos resgatar, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque nesse momento estamos cumprindo a Tua ordenança, a ceia, qual a Tua igreja nesse momento está com o pensamento voltado de Calvário, denunciando o derramamento desse sangue, sendo tão precioso, e tem salvado, tem purificado multidões por esses 2000 anos, e continuará salvando e purificando até o dia que Tu passa. Nós te pedimos, Senhor, que toma cada um dos Teus servos em Tuas mãos, Senhor, e deixa que nenhum saia do Teu aprisco, Senhor, para que juntos possamos, cada momento, comemorar essa ordenança, Senhor, anunciando ao mundo a salvação por intermédio de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Amados irmãos, bebamos todos em memória de Jesus. Pai Celeste, novamente a Tua igreja reunida e representada nesta congregação, te obedece na celebração da ceia. Nós te rogamos que ao fazê-lo, nossas almas sejam inundadas de novo com a velha história, a velha verdade,
do teu amor insondável por nós, da graça infinita, salvação gratuita que Jesus Cristo conquistou com sua morte e com seu sangue no Calvário por nós. Nós nos alegramos na esperança da ressurreição, porque cremos que Ele se levantou dentre os mortos, Ele voltará para buscar os seus filhos. Oramos para que a igreja se fortaleça, para que a igreja seja renovada no homem interior, a renovação verdadeira de uma alma submissa e obediente à vontade do Senhor. Rogamos-te que nos dês uma semana abençoada, em que possamos lutar contra o mal e vencer para a tua glória. Oramos que abra as portas certas para os desempregados, para os estudantes, para os enfermos, para os entristecidos, para os desanimados na fé. Que tu ilumines o entendimento daqueles que ainda não se beneficiaram com este presente maravilhoso que Jesus Cristo oferece, a salvação eterna e o perdão dos pecados. Ilumina o seu entendimento e atrai até si esta alma preciosa que tu amas e desejas resgatar. Aceita o nosso louvor, nossa adoração e nosso agradecimento pelos benefícios que o culto opera em nosso interior, e que as perduráveis, as doces impressões do culto desde o prelúdio até o amém final perdurem em nossos corações no decorrer da semana, até que voltemos novamente a nos encontrar para juntos louvarmos a Cristo. Em nome dele, nós oramos e agradecemos, hoje e eternamente. Amém. Nós passamos a palavra agora ao coro da igreja. O coro terá um hino, aguardará a bênção apostólica e depois o amém final. Tá bom? É assim? Sem o amém. Só a bênção apostólica. Um hino e a bênção. Nós queremos agradecer a todos que participaram deste culto, aos visitantes em particular. Muito obrigado por estarem conosco. Estaremos aqui na quinta-feira em estudo bíblico e oração. Estejam conosco às 8 horas. Estaremos aqui no domingo às 9 horas da manhã, aliás às 8h30. Já estamos no culto de oração. Escola dominical às 9 horas. Venha estudar a Bíblia conosco, será um prazer recebê-lo em uma das nossas classes. E estaremos domingo à noite, às 18 horas, união de casados, os jovens casados, união de jovens para a juventude, adolescentes, senhoras, homens. Esteja conosco nas uniões de treinamento, aos domingos às 18 horas. E domingo às 19h30. Esperamos você de novo para adorar a Deus no nosso lar. Nós vamos aguardar o cântico final do coro, a bênção apostólica que estaremos ensinando.
que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, estejam com teu povo, reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.